fim dos tempos. É tempo de viver. Era isso que Jesus está falando para os seus apóstolos. É tempo de viver o agora. Marcos, no capítulo 13, é o mesmo texto de Lucas 24, Mateus 24 e Lucas 21. É o texto em que Jesus vai falar da igreja daqueles dias, da vida dos irmãos daqueles dias e da vida do futuro, dos irmãos do futuro. E ele diz assim, a partir do verso 1 do capítulo 13 de Marcos: quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construção magnífica. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhes perguntaram em particular: diz-nos, mestre, quando acontecerão essas coisas? Qual será o ponto, o sinal de que tudo isso que o Senhor está nos dizendo está prestes a se cumprir? Jesus começou a discursar, a falar. Cuidado, não deixe que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E a muitos de vocês serão enganados. Quando vocês ouvirem falar de guerras, de rumores de guerra, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares. Também haverá fome. Essas coisas são o princípio das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Tudo isso por minha causa. Vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles. É necessário que antes que o Evangelho seja pregado a todas as nações, quando os prenderem, os levarem a julgamento, não se preocupe com o que vão dizer. Digam somente o que for dado a vocês naquela hora, pois o Espírito Santo é quem falará e não vocês. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho, e o filho se rebelarão contra os pais e o matarão. Todos os dias, todos os dias dirão a vocês, virão a vocês por causa do meu nome, mas aquele que preservar a fé até o fim, esse sim, esse será salvo. Há um texto que
O apóstolo Paulo vai dizer que nós sentiremos nesses dias coceiras nos ouvidos. Paulo sintetiza todo o capítulo 13 de Marcos para dizer que nós sentiríamos coceira nos ouvidos. Acho que esse tempo em que nós estamos habitando não se consegue mais com facilidade de outrora, de outros tempos, interpretar as Sagradas Escrituras aos santos. Eu acho que é isso que Jesus está tentando dizer para a gente. Cuidado, virão pessoas que enganarão vocês com outros tipos de doutrinas, até boas doutrinas, mas vocês serão enganados e não conseguirão saírem desse laços do engano. É isso que Jesus está falando. Se nós não conseguimos mais interpretar as Sagradas Escrituras para os santos, imagina para aqueles que ainda não estão na categoria de salvos. Como tem sido difícil interpretar, falar das Escrituras para aqueles que estão fora do Evangelho. E me parece que cada dia mais fica mais difícil de viver as Escrituras diante daqueles que ainda não a conhecem. Porque as doutrinas entram no coração da gente toda hora. E não são só as doutrinas articuladas da Bíblia. Havia, quando eu estava na faculdade de teologia, uma frase que era o concurso na faculdade: a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Essa é uma verdade. Mas o problema é que nos dias de hoje não são só as verdades humanas da Bíblia que entram no coração da gente. As verdades da necessidade humana também entram no coração da gente com muita força. Eu acho que em nenhum outro tempo se existiu tanta necessidade de tantas coisas para se sobreviver quanto nos nossos dias. E são necessárias mesmas. Imagina uma pessoa desconectada nos dias de hoje. Está morta. Nós precisamos estar conectados o tempo todo. Por que o nosso coração não arde mais? Como os dos discípulos de Emaús na caminhada de volta para Emaús. Porque nós somos hoje bombardeados com informações. Em milésimos de segundo nós recebemos 15, 20, 30, 50 informações, ao ponto de nenhuma delas permanecer no coração da gente. Nem as que tanto interessam a gente. Pesquisa feita no estado do Rio de Janeiro, através da Universidade Federal, que alcançou um limite, uma média maravilhosa esse ano, com uma das melhores do Brasil, é que o acesso sem controle às crianças das chamadas redes sociais estão as emburrecendo. A palavra é essa mesmo. As pessoas estão se tornando sem conhecimento por causa da ferramenta do conhecimento.
Talvez por isso, tanta dificuldade dos professores, dos mestres, nessa geração. As pessoas vão se formarem, mas não vão adquirirem o conhecimento suficiente para exercer uma função ou a que escolher. O texto lido nos mostra a preocupação do apóstolo, dos apóstolos de Jesus, depois de uma visão maravilhosa do templo de Jerusalém. Eles tiveram uma visão extraordinária. O texto está dizendo que eles olharam para o templo e viram algo assim fenomenal, e teceram um elogio que era merecido, porque era lindo mesmo. E a resposta de Jesus é, no mínimo, surpresa. Isso ali que vocês estão achando maravilhoso não vai ficar pedra sobre pedra. E depois Jesus explica para eles. É nesta hora que Jesus decide mostrar toda a realidade do futuro deles naqueles dias e do nosso também. De toda a sua igreja até a sua volta. Qual é a tônica de Jesus? Estejam prontos. A tônica de Jesus é: estejam prontos para caminharem, mesmo que o tempo não seja propício para caminhar, para avançarem, mesmo que as barreiras se agigantem diante de vocês. A palavra de Jesus é: não parem. Não parem. Olhem para mim e não parem. A palavra de Jesus para os discípulos é: virão guerras, rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, mas não parem. Olhem para mim. Quando tudo estiver muito ruim, olhem para mim. Quando as coisas estiverem boas, só olhem para mim. Não parem. Estejam prontos. Estejam prontos para o futuro. E o futuro é promissor. O futuro é duro, é batalhoso, mas é promissor. Porque mesmo depois de tudo isso acontecendo, ainda não é o fim. Esse ainda não é o fim traz coceiras nos meus ouvidos. Porque se todo esse arcabouço maligno descrito no texto ainda não é o fim, o que será o fim? Diante dos sinais, a igreja vai parar de olhar para o céu e começar a olhar para a terra. É isso que Jesus está dizendo. Ou seja, a igreja que se espalha nas casas hoje, amanhã viverá de programa, que vão gerar alegria momentânea e algumas lembranças emotivas. Parece que Jesus está falando para os apóstolos dos seus dias. Parece que Jesus está falando vocês que se agigantam hoje, que crescem, que se multiplicam de uma forma tão natural, tão simples, voando em duas asas, caminhando no agregado dos lares,
se abraçando, se conectando, se relacionando. Vai chegar um tempo que vocês vão adorar o ajuntamento, só o ajuntamento. E que vocês vão achar que só no ajuntamento há celebração, só no ajuntamento há adoração, que só no ajuntamento há poder e alegria. E aí o fim vai estar próximo. John Calvino dizia que se você quiser acabar com o ser humano, dê a ele um dia de muito poder, de muita riqueza, e no outro dia tira tudo. Você destrói ele para sempre, nunca mais se reerguerá. Diante de toda essa loucura que existirá no futuro, existirá também muitos pressionados a não viver o que eu entreguei de melhor para vocês. A presença do meu Espírito. Há muita gente que vão se contentar com uma vida de prazeres fora do Espírito, ao ponto de nem ligarem para os dons, de não estarem nem aí para os dons, algo primordial que Deus nos deu. O que de melhor Deus deu para a igreja dele foi o Espírito, depois da salvação no Filho. E depois do Espírito que Deus deu de melhor foram os dons espirituais. E Jesus está alertando a gente quanto a isso. No futuro dos seus dias, cuidado com o esvaziamento do Espírito. O apóstolo Paulo chega a nos alertarmos também, se não me engano, na carta aos Colossenses, quando ele diz que para nós não nos embriagarmos com vinho e nem com bebida forte, mas lembrarmos de nos enchermos com o Espírito Santo. Parece que se Paulo está mandando encher, porque há um esvaziamento do Espírito Santo, mesmo ele existindo em nós. E o esvaziamento é a não busca dos dons. O que Deus nos deu de mais precioso. Eu estava pregando numa Assembleia de Deus, e quando eu acabei de pregar, uma irmã falou assim: aí pastor, esse pastor aí, pregando desse jeito, com essa vivacidade toda, imagina esse pastor batizado com o Espírito Santo. Eu abracei o colega pastor e falei com ele: ah, se ela soubesse que eu sou batizado com o Espírito Santo. Ah, se ela soubesse que eu sabia que ela ia me falar isso, que Deus tinha me falado. Se ela soubesse que eu exerço os dons do Espírito que Deus me deu. Ah, se ela soubesse. Um crente sem os dons do Espírito é uma guerra fria. Eu vou repetir. Um discípulo de Jesus que não exerce os dons espirituais é uma guerra fria contra Deus. É tempo de viver, porque pregar já não atinge mais o coração nem do cristão que não obedece
E nem o coração do não cristão, que já não confia mais no Evangelho, por causa da gente. Rudolf Bultmann diz que é a igreja que esquenta, que sempre esquentou e que sempre esquentará a mente de Deus. Segundo ele, a igreja dá mais trabalho para Deus do que os que estão fora da igreja. Segundo Bultmann, teólogo alemão. É preciso começar a viver. Mas é preciso começar a viver olhando para Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21. É o mesmo texto. Porque imagina só se o fim que Jesus está falando fosse os dias de hoje. Imaginemos que o fim que Jesus está... Porque tudo isso daqui já se cumpriu. Pode ser hoje. Está tudo cumprido. Tem nada aqui mais para se cumprir. Nós estamos na dispensação da volta do Filho. E essa chave está nas mãos do Pai. Imagina só se fosse hoje. O que falaria eu para o Senhor? Porque a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. O que a Bíblia está dizendo é que os últimos, aqueles que estarão existindo no dia da volta de Jesus, vão ser os primeiros a serem julgados. É isso que a Bíblia está dizendo. E o que eu falaria hoje para Jesus no grande tribunal de Cristo? Qual seria a desculpa que eu iria dar por não viver com paixão, com devoção, com força, com garra, o relacionamento que transforma as pessoas. Porque sem relacionamento não tem transformação. O texto é lindo, gente. Está Saulo ainda, cego, com as vistas escamadas, numa casa, numa rua chamada Direita. E era só o Espírito Santo falar o coração dele: Saulo, veja. E ele enxergaria. As escamas cairiam, ele enxergaria. Mas olha só a volta que Deus dá. Chama um profeta chamado Ananias. E faz: Ananias, na rua chamada Direita tem um homem que está cego. Vá até ele, erga suas mãos e cure-o da cegueira. Ele fala: meu Senhor, sou apaixonado pelo Senhor, eu jamais diria não para o Senhor. Mas esse cara lá onde a igreja é forte em Jerusalém, ele arrasta cristãos, ele prende e mata. Imagina aqui em Damasco, na capital da Síria, aonde ele é todo poderoso, juntamente ao Império Romano. Ele vai me matar.
Deus fala: Ananias, se relaciona com ele, porque eu vou te mostrar o quanto esse homem é de padecer pelo meu nome. Tem que se relacionar com ele, Ananias. Se não tiver relacionamento com ele, não vai ter o livro de Corinto, 1 Corinto 2, não vai ter Tessalonicenses, não vai ter Filipenses, não vai ter Colossenses, não vai ter nada. Tem que se relacionar com ele. Se não tiver relacionamento, não tem Novo Testamento. Sem relacionamento, não tem igreja. Pastor, gosta de ficar na minha. Você deveria ser espírita e não cristão. Porque cristão gosta de relacionamento. Ele nasceu disso, fruto disso. Ninguém se converte porque estava sozinho e Deus chegou e falou: se converte agora e está tudo certo, e a partir de agora você vai ser meu servo num mosteiro, lá você vai fazer. Não, não tem nada disso. Não tem nada disso. Estejam prontos. Estejam prontos para viver o cristianismo do Cristo, porque nós estamos às portas. Pode ser nesses dias a volta de Jesus. Esses dias me perguntaram: pastor, como é que eu faço para evangelizar? Eu falei: evangelizar é a coisa mais fácil do mundo. Você não precisa de folheto, você não precisa de 3 horas da tarde, você não precisa de grupo, você não precisa de ninguém, você faz sozinho. Como? Um cafezinho. Um cafezinho. Depois, 2 cafezinhos, 3 cafezinhos, um almoço na sua casa, um almoço na casa do outro. Você já ganhou a confiança de alguém, porque para se converter no seu Cristo, alguém tem que confiar em você. Se você não ganha ninguém para Jesus, é que ninguém confia em você. É preciso que as pessoas confiem na gente, confiem no nosso Cristo, e elas se convertem. Quem são as pessoas mais propícias? As pessoas que ficaram no passado, os relacionamentos quebrados do passado, mal quebrados, que deixaram marcas diabólicas no nosso coração e no coração de outras pessoas. É só voltar lá num cafezinho, no segundo cafezinho, num terceiro cafezinho, num almocinho, num relacionamento que funciona. E como funciona? O apóstolo mais difícil que Jesus ganhou foi Levi. Sabiam disso? Ele era coletor de impostos. O mais difícil foi ele. E foi o único que Jesus ganhou no jantar, na casa dele. Depois de jantarem, Jesus o convidou: Mateus, vem, segue-me. E ele o seguiu. Há muita gente nossa que, se Deus convocasse a presença dele hoje, iriam para o inferno, sem nenhum esforço nosso, sem nenhum sacrifício nosso. E a nossa saída vai ser: eu falei tanto, mas trabalhou pouco. Falar qualquer um fala,
trabalhar, só os que têm convicção da missão e da tarefa. Eu termino te chamando para vivermos os nossos dias como os discípulos de Jesus viveram. Eu te convido para que possamos ir para as nossas células, fazendo evangelismo, discipulando pessoas. Não é só ir para a célula, senão você forma um grupo de comunhão, um grupo de comadre, de compadre. Célula não é lugar disso, é lugar de relacionamento. Evangelismo, discipulado, amor, confidência, ajuda. É para isso que serve célula. Eu vou começar amanhã à noite um treinamento para líderes de célula, para os líderes de célula treinar as células a evangelizarem. Porque às vezes a gente cobra muito das pessoas, mas nós não ensinamos, né? É possível que você esteja a vida toda na igreja e não sabe fazer isso. É muito comum isso. E nós vamos começar amanhã, com todos os líderes de célula, treinando, preparando, edificando, para que ele possa preparar também as pessoas. Porque se Jesus voltasse hoje, ele me cobraria um monte de coisas que eu não fiz. Mas uma coisa eu sei que ele iria me aplaudir. Ele ia falar: servo bom e fiel, como que você teve coragem para romper com tantos dogmas, com tantas manias humanas dentro da minha igreja, e implantar uma vida viva de relacionamento entre os meus filhos e aqueles que ainda não se descobriram meus filhos, mas são também. Servo bom e fiel, corajoso, que sofreu, mas rompeu com a dogmatologia. Isso Jesus não vai me cobrar mais. Vai cobrar de vocês que ouviram tudo que eu ensinei até aqui e não praticaram nada. De vocês ele vai cobrar. Porque a Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância, mas ele não perdoa depois do conhecimento. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Eu quero terminar te convidando para viver célula. Eu não estou te convidando para ir na célula. Eu estou te convidando para viver célula. A igreja das duas asas, da celebração viva, como nós estamos tendo nesse prédio, e do movimento de relacionamento nas casas, como a igreja primitiva tinha no primeiro século. É para isso que eu estou te convidando. Eu não estou te convidando para ir na célula. Se for só para ir na célula, nem sei se é bom você ir. Acho que é melhor você ficar em casa. Mas se for para viver em relacionamento na célula, não tem nada de melhor para ganhar a sua família, para ganhar os seus amigos, para ganhar as pessoas que você ama e que você sabe que se morrerem hoje,
não vão habitar com você no restante da sua eternidade, na glória do Pai. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê sabedoria para fazer as nossas escolhas entre viver o relacionamento de Jesus ou viver os dogmas da igreja.